Bom dia, meu jovem. Olá, seja bem-vindo. Você está de volta de férias. Espero que tenha sido um momento proveitoso para você. Você tenha conseguido descansar bastante aí. Mas vamos voltar para o nosso trabalho, preparar para o nosso vestibular. Se Deus quiser, você ano que vem vai estar lá no seu vestibular passado e na sua faculdade, ok? Pessoal, então paramos em isomeria plana. Página 407, beleza? Página 407, a gente vai falar um pouquinho dela sobre hoje e vai começar a discutir esse fenômeno que é isomeria. Pessoal, então o que é isomeria? Isomeria, galera, é tranquilo você entender isso do ponto de vista conceitual. Isomeria é quando eu tenho uma mesma forma molecular, porém eu tenho moléculas diferentes. Como assim, professor? Dê um exemplo e deixe isso mais claro. Então vamos lá. Olha essa molécula do butano. É claramente uma molécula aqui que você vê que eu tenho uma molécula é, linear, sem ramificação. Você não tem, só tem carbonos que são, no máximo, carbono secundário, não tem carbono terciário nem carbono quaternário. E você percebe que é uma molécula de um tipo diferente da segunda opção. Na segunda opção, você já tem uma molécula ramificada, que tem um nome diferente e, por consequência, tem propriedades físicas diferentes, ok? Então, como tem propriedades físicas diferentes, são moléculas distintas. Assim sendo, nós temos que considerar que elas são, de fato, coisas diferentes e são, por consequência, isômeros, ok? Mesma forma molecular, porém são substâncias distintas, ok? Então, eu tenho vários tipos de isômero diferentes, ok? E nós temos, para estudar, nós temos uma distinção clássica que é dividir os isômeros em dois grandes grupos. E quais seriam esses dois grandes grupos? Os grupos que pertencem à isomeria plana e os grupos que pertencem à isomeria espacial. No entanto, apenas decorar essa lista não faz o menor sentido para você, aluno. Então, qual que é a razão para que nós, que trabalhamos com a química, dividimos esses dois grandes grupos? Então, hoje, na nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre isomeria plana. E o que seria essa isomeria plana ou também chamada isomeria constitucional, que é um outro sinônimo para tratar de isomeria plana? São moléculas que, ao desenhar ela ainda no 2D, no plano, é possível notar-se a diferença de que são coisas distintas, que são moléculas distintas. Como, por exemplo, ó, eu desenho aqui a molécula do C3H8O na estrutura do propanol, que é um álcool, ok? Você percebe claramente ainda na estrutura, na fórmula plana da molécula, que ela é completamente diferente do metoxietano, que é um éter, certo? Então, ainda na estrutura plana, ainda no 2D, fica claro para você, aluno, que é sim duas moléculas diferentes. Então, ó, isomeria plana, no plano eu consigo visualizar que são moléculas diferentes, ok? Beleza. Então vamos partir então para o primeiro tipo daquela lista lá que nós estávamos discutindo, que é a isomeria de cadeia. Então, o que seria a isomeria de cadeia? A isomeria de cadeia é um tipo de isomeria plana. Hoje nós vamos discutir vários tipos diferentes, ok? Ela está dentro da isomeria plana. Aula que vem, provavelmente, nós iremos discutir isomeria espacial, ok? Então, foquemos aqui, isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia é quando eu tenho a mesma função, porém a cadeia ela é diferente. Como assim? Por exemplo, ó, eu tenho aqui dois hidrocarbonetos. Só tenho hidrogênio e carbono, certo? Então, qual função que essas moléculas pertencem?
Essas moléculas ambas pertencem à função hidrocarboneto, beleza? No entanto, se você observar, eu tenho aqui uma molécula que é linear e abaixo eu tenho uma molécula que é ramificada, certo? Então, eu tenho organizações de cadeias distintas para a mesma quantidade de carbonos e a mesma quantidade de hidrogênios. E da mesma forma, eu teria, por exemplo, uma cadeia que pode ser aberta e outra cadeia que é fechada. Então, são cadeias diferentes, moléculas diferentes. Beleza? Então, isomeria de cadeia é quando eu tenho a mesma função e tipos de cadeia diferentes. Beleza. Agora partimos para um segundo tipo, que é a isomeria de posição. Agora trabalhamos com a mesma função, porém, eu tenho uma diferente posição da insaturação, do grupo funcional ou da ramificação. Como assim? Exemplo para deixar tudo mais claro para você. Por exemplo, ó, notemos aqui a posição desta dupla. Ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, na posição 1, eu tenho uma insaturação. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, na posição 2 agora, eu tenho a insaturação. Então, ó, eu tenho moléculas diferentes com nomes diferentes. Que variam por quê? Porque a posição da dupla mudou. Uma outra possibilidade seria, por exemplo, a variação da posição do grupo funcional. Por exemplo, ó, o OH aqui, este OH ele está inserido ó, na posição 1, 2. Já este OH está na posição 1. Então, ó, a posição do grupo funcional interferiu no nome da molécula, no tipo da molécula. Desta forma, são moléculas diferentes. Então, isomeria de posição, recapitulando, mesma função, diferente posição da insaturação, ou do grupo funcional, ou da ramificação. Ok? Pessoal, o que seria isomeria de função? Isomeria de função é aquela isomeria que é a mais fácil, que eu considero isomeria plana, porque são moléculas completamente diferentes. Então, por exemplo, eu comparar um éter com um álcool. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho este álcool aqui, certo? Ele é o propanol e já tenho, por exemplo, esse éter, duas coisas completamente distintas. Eu tenho uma função aqui e outra função aqui. Ou, por exemplo, eu tenho uma cetona e tenho aqui um aldeído. Eu tenho um ácido carboxílico e tenho um éster. Então, são possibilidades. Então, quando você observa a mesma fórmula molecular e funções orgânicas diferentes, então você só pode estar trabalhando com isomeria de função, ok? Galera, então, como vocês percebem, a aula de hoje foi bem rapidinha. Eu não gastei, eu acho que nem 10 minutos para explicar isso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Então, fiquem com Deus. Forte abraço.